Olá, seja bem-vindo a este 8º estudo da Bíblia ensina que Deus julgará o mundo. Sempre 10 perguntas que nós fazemos e todas as respostas são pautadas na Bíblia. Este que é um assunto muito importante para cada um de nós, porque diz respeito à nossa vida aqui no planeta, mas também diz respeito à vida eterna. Todos nós seremos julgados? Quem será condenado? Quem será inocentado? Essas são algumas perguntas que nós responderemos neste estudo. A primeira pergunta: quem será julgado por Deus? Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10, nós encontramos a resposta. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Todos os seres humanos que já viveram, vivem e ainda viverão neste planeta serão julgados por Deus. A segunda pergunta: se todos os seres humanos serão julgados por Deus, o que será levado em consideração no julgamento? 2 textos da Bíblia vão nos ajudar a responder esta pergunta. O primeiro deles, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E Apocalipse, capítulo 20, verso 12, vai nessa mesma direção. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Deus ele vai levar em consideração, Deus vai averiguar o que cada ser humano fez ou deixou de fazer neste planeta. Nós seremos julgados com base naquilo que nós fazemos nesta vida. É isso que será levado em consideração neste julgamento. A terceira pergunta: quais são as 3 fases do julgamento? A Bíblia ensina que Deus vai julgar todas as pessoas, de que nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, mas este julgamento vai acontecer em 3 fases. Quais são as 3 fases do julgamento? Daniel capítulo 7, o verso 21 e verso 22 resume quais são essas 3 fases do julgamento. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Essa é a primeira fase do julgamento. O profeta Daniel, ele viu um poder representado por um chifre que estava guerreando contra os filhos de Deus e estava derrotando seus filhos. A segunda fase do juízo, o profeta avança até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Como este poder está indo contra os filhos de Deus, o ancião, ele se levantaria e julgaria os filhos de Deus. Julgar em que sentido? Nós vamos ver numa próxima pergunta. E na terceira fase deste juízo, então, chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. O juízo acontece em 3 fases. Um poder político-religioso indo contra o povo de Deus. Deus, ele inicia o julgamento porque ele deseja julgar os seus filhos. E por fim, depois que esse juízo é concluído, estes filhos de Deus, eles tomariam posse do reino. Eu quero explicar melhor quais são cada uma dessas 3 fases. Quem será julgado, por quê e quem será o juiz na primeira fase do juízo? Daniel capítulo 7, verso 21 e 22 responde essa pergunta. Esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. As pessoas que serão julgadas são o povo santo de Deus. Os filhos de Deus serão julgados, porque um poder político-religioso representado pelo chifre vai contra este povo de Deus. Quem que será o juiz nesta primeira fase do julgamento? A Bíblia fala que é alguém chamado de o Altíssimo, o ancião. O juiz será o próprio Deus, o Pai. Quando avançamos para a segunda fase do julgamento, quem será julgado, quando, por quê e quem serão os juízes na segunda fase do juízo? Apocalipse capítulo 20, o verso 3 e 4 e depois o verso 6 diz: o anjo lançou, uma referência a Satanás, no abismo, até que terminassem os 1000 anos. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Estes que receberam autoridade para julgar reinarão com ele por 1000 anos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 2 e 3 diz: vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos
julgaremos o mundo? Não sabem que julgaremos os anjos? E por fim, João capítulo 5, verso 22, Jesus diz: o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar. Se a primeira fase do juízo vai acontecer antes do povo santo receber o reino, isto é, na volta de Jesus, a segunda fase do julgamento divino irá acontecer depois da volta de Jesus. E quem é que será julgado? O apóstolo Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios que nós vamos julgar o mundo, isto é, as pessoas que se perderam, e nós julgaremos os anjos, incluído Satanás, que estará preso neste mundo. A Bíblia apresenta um período de tempo chamado milênio. Apocalipse capítulo 20 fala deste período de 1000 anos, onde Satanás estará preso na terra com os demônios, os ímpios permanecerão mortos durante este período de 1000 anos. Nós encontramos em Apocalipse 20, uma das atividades que nós realizaremos no céu será julgar, de acordo com Paulo, o mundo e os anjos. Mas haverá um outro juiz neste julgamento. Diferente da primeira fase, onde o juiz é Deus o Pai, na segunda fase do julgamento, quem será o juiz será o seu Filho. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar. Parece haver uma contradição entre essa passagem de Jesus em João 5:22 e o texto que nós lemos em Daniel, onde fala que o Altíssimo ele vai julgar, e em João, Jesus fala que é ele que vai julgar e não o Pai. Como que nós resolvemos essa aparente contradição? Porque a Bíblia fala que haverá fases distintas de juízo. Na primeira fase, quem julga é o Pai. Na segunda fase, quem julga é o Filho. Quem será julgado? Vamos aqui recapitular: os anjos maus, as pessoas ímpias e também Satanás. Quando que vai acontecer esse julgamento? Num período de 1000 anos, onde os ímpios, os pecadores que não se salvaram estarão mortos e Satanás e os seus anjos estarão presos na terra. Por que que Satanás e os seus demônios serão julgados? Por que que Jesus é o juiz? Por que que nós seremos os juízes neste julgamento? Para nós confirmarmos que Deus foi justo, para nós termos certeza de que por que algumas pessoas não estão no céu. Nesta segunda fase do juízo, nós passaremos a limpo e concluiremos que o julgamento de Deus é justo. Quando avançamos para a terceira e última fase do juízo, o que acontecerá e quem será condenado na terceira fase do juízo? Mateus capítulo 25, o verso 41 e 46, nós encontramos a resposta. O rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9 e o verso 15 diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Neste período, os pecadores eles ressuscitarão. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando que vai acontecer a terceira e última fase do julgamento? Quando terminar este período de 1000 anos, quando Satanás for liberto da sua prisão, juntamente com seus anjos, e os perdidos forem ressuscitados, eles tentarão invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, e neste momento, fogo e enxofre cairá do céu, e os pecadores serão destruídos para todo o sempre. Essa terceira fase do juízo nós chamamos de juízo executivo. Quem será condenado na terceira fase do juízo? Todo aquele que não tem o seu nome inscrito no livro da vida. Sétima pergunta: haverá um julgamento no céu? Como é que nós podemos passar por este julgamento sem sermos condenados? Quem é nosso advogado de defesa no julgamento? 1 João capítulo 2, o verso de número 1, nós encontramos a resposta: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa
nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Olha que notícia maravilhosa. Quando Deus institui o juízo, não é para condenar os seus filhos. O juízo é feito para que nós tenhamos liberdade, porque um poder está indo contra nós. Por isso, para que nós sejamos salvos deste julgamento divino, nós temos um advogado ao nosso lado, Jesus Cristo, o nosso advogado de defesa. É através dele que nós podemos encontrar salvação e liberdade dos nossos pecados e no juízo. Oitava pergunta: já que todos nós seremos julgados e os seres humanos são julgados de acordo com as suas obras, boas e ruins, como devemos viver neste mundo? 1 João capítulo 4, versos 16 e 17 diz: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Nós devemos viver como Jesus viveu enquanto esteve neste mundo. E como Jesus viveu, ele permaneceu no amor do seu Pai. Por isso, nós que somos filhos e filhas de Deus, devemos viver como Jesus viveu, permanecendo no amor dele. Enquanto nós estamos aqui neste planeta, nós somos chamados a amar. Ame o seu próximo, ame o seu vizinho, ame o seu cônjuge, ame os seus filhos, ame os seus colegas de sala, ame os seus colegas de trabalho. Nós somos chamados a amar. A nona e penúltima pergunta: quem terá um nome no livro da vida? De acordo com Apocalipse capítulo 3, verso 5, Jesus diz: jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Todos aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador, todos aqueles que aceitam Jesus como seu advogado de defesa, todos aqueles que vivem como Jesus viveu, eles pertencem a Jesus. E aqueles que pertencem a Jesus jamais terão os seus nomes apagados do livro da vida. Eu quero terminar com uma última pergunta: eu posso ter certeza da salvação? João capítulo 5, verso de número 24, Jesus nos diz: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Todos aqueles que ouvem a mensagem de Jesus, eles têm vida eterna. E todos aqueles que têm vida eterna, isto é, aqueles que ouvem e creem em Jesus, nunca serão condenados. E agora, qual deve ser a minha e a sua atitude? Reconheço que Deus me julgará de acordo com as minhas obras, que Jesus é meu advogado de defesa e pela sua graça tenho meu nome no livro da vida. Você tem essa certeza de que com Jesus você não será condenado, mas com Jesus você será absolvido? Que você tenha esta certeza, porque em Jesus nós temos salvação e em Jesus nós teremos vida eterna.